Então, eu vou apresentar agora o Bernard Minet, que é um colega muito querido entre nós aqui no Brasil, né? Eu diria em toda a nossa comunidade, mas aqui no Brasil, na EPFCL Brasil, temos um grande apreço pelo Bernard Minet. É alguém que nos ajuda a pensar a psicanálise, né? Nos ajuda a aprofundar os conceitos, a clínica especialmente, né? De uma forma bastante, como vocês viram, a única intervenção que ele fez de uma forma precisa, pontual, né, que nos ajuda a avançar. Então, o Bernard Nominé é psiquiatra, psicanalista, né, é analista membro de escola, né, da nossa escola, que é a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. O Bernard, ele leciona no Colégio Clínico de Psicanálise do Sudoeste da França, né? E tem muitas publicações, né? Muitos textos publicados em várias línguas, né? Em espanhol, italiano, em francês, em português, né? Mas recentemente, e aí junto com a editora Blucher, né? A gente pode achar o livro sobre identidade e identificações, né, que é também um trabalho precioso. E o presente do presente é esse livro que ele lança, né, agora entre nós. Mas tem muitas outras, inclusive nas revistas Estilos, né, todas as vezes que ele vem ao Brasil fazer conferências, né, veio ao Fórum São Paulo, isso é publicado, o trabalho dele é publicado e vocês têm acesso também na revista Estilos de vários textos do Bernard Nominet. Bom, dito isso, eu quero dizer também do meu prazer em estar aqui coordenando essa conferência, primeira conferência, né, sobre o tempo que o Bernard vai trazer. E passo a palavra para você, Bernard. Boa tarde, boa tarde a todos. Sinto muito não poder estar realmente com vocês hoje. Fiquei muito feliz com a ideia de ver Salvador novamente, mas pequeno problema de saúde significa que eu não posso voar por alguns meses. Eu deveria ter apresentado meu livro em sua edição em português. Ele acabou de ser publicado em São Paulo, mas vejam que muitos de vocês leram a versão em espanhol. O que é o tempo? Eis aqui a pergunta de Santo Agostinho, que foi essencial para mim na busca desse objeto totalmente fugaz, efímero, difícil de definir até mesmo para os cientistas, difícil de definir até mesmo para os filósofos, mas que ao final define cada um de nós, pois está relacionado ao nosso ser. Basta ter perdido um parente querido para perceber que para aquele que nos deixou, o tempo passou, o tempo parou. De repente, ele retorna à eternidade que precedeu sua vinda ao mundo. A vinda, então, aparece como um breve parêntese nesse tempo fixo da eternidade. Um parêntese durante o qual nos sentimos apressados por esse tempo que estava previsto para passar desde o nascimento. São necessárias situações como essas para perceber de forma efêmera essa realidade do tempo totalmente ligado ao ser. Pois, quanto aos dias comuns, todos lidam
da melhor maneira possível com essa certeza da morte que caracteriza seu ser. Aqui só posso me referir a Heidegger, que definiu o ser humano como Dasein, insistindo em sua maneira de estar lá, em sua presença no mundo, em sua localização no espaço. Mas sabe-se que Heidegger colocou limite ao conhecimento que esse Dasein tem de si mesmo na forma de indefinição de seu ser para a morte, que, no entanto, o constitui. De fato, Heidegger faz parte de uma longa lista de filósofos que questionaram essa realidade do tempo. O primeiro foi Heráclito. Heráclito que disse: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio porque, na segunda vez, o rio não está mais no mesmo estado. Aristóteles adotou essa ideia ao descrever o tempo como uma medida de mudança ou de movimento. Mas quem mede? Um dispositivo como nossos relógios conectados ou um sujeito que quer ou não quer ver a passagem do tempo? Seja o que for, Aristóteles foi o primeiro a enfatizar que é difícil para a linguagem definir a realidade do tempo. Segundo ele, o tempo é dividido em duas partes: o passado, que já não é mais, e o futuro, que ainda não é. Como podemos falar de um ser composto de duas partes, uma das quais já não é mais e a outra ainda não é? Que lugar há para o presente? O presente é o instante. O ser do tempo é reduzido a um instante. O tempo deve ser considerado como uma série de instantes, como se consideraria a linha como uma série de pontos. Santo Agostinho se depara com a questão do ser do tempo. O cito: mas é com segurança, diz Agostinho, que afirmo saber que se nada passasse, não haveria tempo passado. Se nada sobrevisse, não haveria tempo futuro. E se nada fosse, não haveria tempo presente. Logo, aqueles dois tempos, passado e futuro, em que sentido eles são, se o passado não é mais e futuro ainda não é. Mas o presente, se fosse sempre presente e não se tornasse passado, não seria presente. É eternidade. Logo, se o presente, para que seja tempo, há de se tornar passado, como podemos dizer a respeito dele também que é, se a razão de sua existência deixa de ser? Então, se nem o futuro
nem o passado existem, é impróprio falar de três tempos, passado, presente e futuro. Mas, talvez, se deve-se dizer propriamente os tempos são três: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Esses três, de fato, estão na alma de alguma maneira e não os vejo em outro lugar. Presente do passado é a memória, o presente do presente é a visão e o presente do futuro é a expectativa. Essa solução agostiniana è particolarmente interessante. Ela effettivamente retoma o questionamento de Aristóteles, mas o enriquece ao pontuar que nada pode ser dito senão no presente. O fatto de que se diga ficava esquecido na questão de Aristóteles. E essa especificação de Agostinho prefigura a distinção a se fazer entre o tempo da enunciação, dizemos no presente, e o tempo do enunciado, quando evocamos o passado ou o futuro. Voltarei a esses três tempos destacados por Agostinho, mas antes preciso terminar minha jornada filosófica com Hegel e Heidegger. O próprio Lacan se refere a Hegel, sublinhando que Hegel definiu o conceito como sendo o tempo da coisa. Uma frase um pouco complicada, mas que podemos entender quando pensamos no rio de Heráclito. Quando falamos do rio, estamos falando do rio em um determinado momento. Mas é claro que a coisa rio muda continuamente. Então, o conceito tem de ser estável. Ele coagula a coisa em um momento do tempo. Essa assimilação que Hegel faz do tempo ao conceito não é fácil de apreender. Ela fica mais clara para mim quando leio um conto de Jorge Luis Borges, Funes, o Memorioso. Borges nos descreve seu encontro como um velho camarada, o infeliz Funes, que passa a sofrer após um acidente a cavalo por não conseguir esquecer nada. Borges o imagina às voltas como significante reduzido ao signo, isto é, numa relação direta, não apagada com a coisa que ele representa. Assim, Funes não compreendia que o cão das 3:14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3:15, visto de frente. Isto é, para falar em termos hegelianos, Funes não... sim, para falar em termos hegelianos, Funes não admite o cão como conceito. Daí a necessidade de indexar
as precisões do tempo da observação. Funes está condenado a não conseguir esquecer nenhum desses detalhes temporais por não conseguir registrar o conceito, o que implica que a relação com a coisa seja apagada. Haveria muitas outras coisas a dizer sobre esse surpreendente conto de Borges. Relendo hoje, percebo que ele descreve com muita precisão a desordem que testemunha certos escritos autistas. Agora chegamos a Heidegger e seu trabalho sobre ser e tempo. Heidegger define a temporalidade como composta de 3 ecstases: passado, presente e futuro. Mas a introduzir esse conceito ecstasis, ele quer mostrar como o tempo que participa da constituição do Dasein permanece externo a ele e, de alguma forma, inatingível. O uso do neologismo ecstasis também parece indicar que o tempo não fica estagnado em uma das 3 categorias, mas que, de alguma forma, está sempre em outro lugar, como Agostinho apontou. Esse Dasein heideggeriano, que podemos considerar como o par-l'être de Lacan, esse Dasein só pode se orientar em seu modo de ser no mundo enquanto produzir a unidade de seus 3 modos de temporalidade. 3 ecstases que precisam ser unidas, embora cada uma seja definida como distinta das outras 2. Aqui encontramos uma estrutura bem conhecida por nós, leitores de Lacan: a lógica do nó borromeano. Para adaptar a construção heideggeriana ao nó borromeano de Lacan, seria necessário ordenar cada dos ecstases, passado, presente e futuro, em relação aos 3 registros da estrutura simbólico, real e imaginário. Vocês concordarão comigo que o passado, na medida em que está inscrito em representação, que são organizadas na história, o passado pode ser colocado na categoria do simbólico. O futuro, na medida em que não tem outra existência a não ser a de ser imaginado, deve naturalmente ser assimilado ao imaginário. Resta-nos admitir que o presente pode ser assimilado ao real. Pode-se admitir que, ao fugir permanentemente o presente, está apenas deixando de ser, como diria Santo Agostinho. Categorizar
o presente real, o passado simbólico e o futuro imaginário. Dessa forma, me permite propor essa construção borromeana do tempo subjetivo. Na interseção entre o presente e o passado, podemos escrever o presente do passado, ou seja, a memória, as lembranças. Na interseção do presente e do futuro, Agostinho nos aconselha a escrever a esperança. E aqui podemos situar tanto o desejo, quando esperamos coisas boas, quanto a angústia, quando imaginamos o pior. Ainda não se sabe o que podia ser inscrito na interseção entre o passado e o futuro. Mas, a olhar a coisa mais de perto, eu disse a mim mesmo que há, sim, uma articulação existente entre o passado e o futuro, e a hipótese totalmente defensável do futuro perfeito, o que nos faz dizer teria sido. É formidável pensando bem, tudo o que o discurso nos permite fazer como contorções, como tempo. Então, voltando a meu esquema agostiniano-lacaniano, você vê que no centro temos três ramos, como se fosse uma folha de trevo. O presente do passado, o presente do futuro e o futuro perfeito, que estão enodados ao presente do presente. Esse presente do presente é realmente o cerne do problema que o tempo coloca para o ser falante. Não se deve perder de vista que aquilo que dá consistência a esses três círculos é apenas a fala. E porque falamos que o tempo existe nessas três formas de presente, passado e o futuro. E o que enoda esses três círculos é o dizer, e, portanto, o presente daquele que fala. É importante que esses três registros estejam articulados, senão há desordem. Quando, por exemplo, tomamos uma lembrança por uma percepção presente, é a sensação de déjà vu. Isso corresponde a uma patologia neurológica ou psiquiátrica. E quando tomamos uma expectativa por uma percepção presente, dizemos que tomamos nossos desejos por realidade. Isso pode assumir a forma de alucinação.
Outro tipo de distúrbio é a manifestação clínica de certos autistas. Devo dizer que o que me levou a trabalhar essa questão do tempo subjetivo foi uma constatação feita a partir da clínica de certos autistas, para os quais é evidente que há dificuldade em se orientar no tempo e, portanto, a se historicizar. Eles parecem estar em um presente permanente que não consegue se inscrever num passado. É o futuro que não os preocupa, a não ser pela questão que pode se tornar lancinante de seu ser para a morte. Prova disso são os encontros com Ireneu, uma criança que me havia sido encaminhada de início como diagnóstico de autismo. Eu o chamo de Ireneu em referência ao romance de Borges, pois esse é o nome dado ao seu infeliz Funés. Ireneu tem uma relação muito falha com o tempo. Ele é incapaz de usar a dimensão do tempo para organizar sua vivência. Muitas sessões, como ele, invariavelmente começam como o fato de que é preciso que ele me faça uma espécie de inventário, uma lista impressionante de significantes sem pé nem cabeça, assim que ele entra em meu consultório. Por exemplo, aqui a lista. As Torres de Mourenx. Mourenx é uma cidade pela qual ele passa em seu caminho para as sessões. As Torres de Mourenx. As chaminés de fábrica Sobeji. É uma fábrica de produtos químicos. As latas de lixo na calçada. A caminhonete azul, a pizzaria Napoli, etc., etc. Chegando ao fim da lista, ele me diz: vou recomeçar e repassa sua lista ao avesso, como em certas cantigas infantis ou em certas brincadeiras de criança, que sem dúvida são feitas para exercitar a memória. Essa lista impressionante, repetida incessantemente, num sentido e num outro, é maçante. Mas não vou interrompê-lo de jeito nenhum. Ademais, chegando ao fim da lista, ele me questiona angustiado: é isso, doutor? Ele precisa de meu assentimento. Essa lista, que parece não ter sentido, é feita de significantes encontrados durante seu trajeto para vir ao meu consultório. Essa enumeração não está organizada em uma história, nem mesmo a de seu trajeto. E é por isso que ele é obrigado a se lembrar dela. Não pode esquecê-lo sob pena de não saber se ele ainda
ele mesmo quando chega ao meu consultório. Isto é idêntico ao que ele era no início do caminho. Ele não tem nenhuma noção de tempo? Não. Eu não poderia dizer isso, pois ele é um jovem apressado. As sessões são muito curtas com ele, mas ele sabe me dizer que esperou muito tempo na sala de espera, o que foi cansativo vir porque ele veio de bicicleta como pai. Portanto, o tempo existe para ele. Ele tem noção do tempo, mas ele não o usa para historicizar a si mesmo. Seu passado se reduz a essas impressionantes listas de palavras que ele tem de repetir sem parar para ter a certeza de ser e ter sido alguém. Quando ao futuro, para ele, se resume a intermináveis questões sobre a morte. Isso me faz voltar ao meu esquema agostiniano-lacaniano, que ordena nossa temporalidade em torno do presente e do presente. Eu estava cá em minhas cogitações sobre este esquema que se ia elaborando aos poucos em minha mente, tendo em seu centro nevrálgico esse presente do presente, quando o acaso me fez topar com a prateleira dos mais vendidos numa livraria de aeroporto, livrinho com um título sugestivo: O Poder do Momento Agora. É obra de um certo Eckhart Tolle, promotor de um método de meditação inspirado na técnica Zen para aprender a relaxar. Fui ver do que se tratava. E o que esse autor diz não é alheio à teoria agostiniana. Ele também percebe que passado e futuro são apenas criações mentais, ilusões, e que o tempo precioso é o tempo presente. Ele faz a apologia do presente e aconselha todos aqueles que sofrem com seu passado ou sua ansiosa antecipações a aprender a viver no momento presente. No decorrer de minha leitura, deparei-me com uma passagem em que Tolle escreve assim: nada jamais aconteceu no passado. Aconteceu no presente. A fórmula é bonita, mas não tenho certeza se podemos dizer de forma tão radical que nada acontece no passado, porque a noção de a posteriori, sublinhada por Freud, mostra justamente que existem efeitos de discurso que são efeitos de significações que podem modificar representação do passado, reorganizar
lembrança e até mesmo criar traumas a posteriori. O exemplo mais marcante que Freud nos deu é o de sua paciente Emma, cujo caso ele relata no final de seu esboço. Trata-se de uma jovem Emma que é assombrada pela ideia de que não deve entrar sozinha em uma loja. Ela atribui isso a uma lembrança que remonta aos seus 13 anos e o que, segundo Freud, devemos chamar de cena 1. Ela entra em uma loja e vê dois vendedores rindo. Ela pensa que eles estão zombando dela e mais precisamente de seus trajes. Ele sai correndo, mas percebe, a posteriori, que dos vendedores exerceu uma atração sexual sobre ela. Esse evento, por si só, não explica sua reticência em entrar em uma loja sozinha. Mas a análise, então, traz à luz outra lembrança que não estava de forma alguma presente em sua mente no momento da cena 1. Essa outra lembrança é o que Freud chama de cena 2, que ocorreu de fato antes da cena 1. Aos 8 anos, ela entrara 2 vezes numa mercearia para comprar doces e o dono da mercearia tocara seus órgãos genitais através do tecido de seu vestido. E ela se lembra especialmente do sorriso carancudo do dono da mercearia. Na época, essa cena 2 não foi traumática, pois aconteceu em um momento em que ela não podia assumir nenhum sentido sexual. Por outro lado, quando essa cena recebe o eco de outra cena que ocorreu após a puberdade e cujo significado sexual não pode ser ignorado, essa cena, então, pode se tornar a posteriori traumática. Reproduzco aqui o esquema que Freud se dá ao trabalho de construir. Ele é interessante na medida em que mostra de que maneira o não de significantes conectam duas cenas separadas no tempo. A angústia experienciada na cena 1 deve
se sobretudo ao fato de a paciente perceber a atração sexual por dos vendedores. E, no entanto, não havia nada de muito culposo nisso. Mas, em contrapartida, se os significantes riso e vestido despertarão a lembrança da cena 2, então esse episódio, que não tinha sentido aos 8 anos de idade, começa a ganhar sentido a posteriori. E do que a jovem foge é da ideia de que o toque do merceeiro lascivo poderia tê-la excitado sexualmente. Sempre me impressionou nesse texto o fato de que Freud tenha escolhido nomear a cena 1 como uma cena posterior à cena infantil que ele designa como cena 2. Visivelmente, Freud toma a decisão de priorizar o tempo da narrativa e não o tempo da história. E vemos que o que desencadeia o síntoma é que o presente da cena 1 é infiltrado pelo passado da cena 2. Se admitirmos, com Freud, que é a significação que é traumática, então devemos convir que ela é o resultado de nó de significantes que Freud esboçou muito bem em seu texto. Esse nó associa alegremente elementos do passado que ele torna presentes e elementos do presente que ele liga ao passado. Esse nó que joga com o desenrolar do tempo na história produz o sintoma fóbico da jovem. Aqui encontramos fato que a prática analítica registra com bastante frequência o momento da eclosão de sintoma neurótico e corresponde muitas vezes a desses nós temporais que o inconsciente fabrica ao desafiar o tempo da história. No entanto, deve-se observar que toda essa construção freudiana se apoia na concepção de tempo de latência que normalmente deve separar a sexualidade da infância daquela do adulto. O afeto ligado à cena 2 permaneceu, portanto, sem significação, não conseguiu se inscrever em nó de sentido naquela época. Será preciso, assim, que ele se associa mais tarde, no momento da puberdade, aproveitando a oportunidade de nó de significantes, a cena 1 do presente, a qual ele dará peso, que desencadeará a angústia e a fuga da adolescente. Esse tempo de latência proposto por Freud introduz uma realidade fisiológica do tempo, tempo de desenvolvimento, sem o qual as fantasias do tempo do inconsciente não teriam a possibilidade
de historicizar a vida do neurótico. Acho que quando falamos de tempo, para não dizer bobagens, não podemos esquecer que estamos no registro da fala e dos efeitos da linguagem. No entanto, o tempo também é real e, como tal, escapa às redes de nossos discursos. E esse real do tempo, esse presente do presente, que todas as nossas construções procuram delimitar. E, ao que parece, é a abordagem desse real do tempo que está operante em todas essas técnicas de meditação zen que estão na moda hoje. Os psicoanalistas fariam bem em perceber que eles também têm manejo desse real do tempo, desse presente do presente. Freud já dava a entender isso quando falava da transferência, mas Lacan realmente pôs isso em evidência e afirmou com muita clareza que a transferência é uma relação essencialmente ligada ao tempo e ao seu manejo. Entretanto, a transferência exige a presença do analista, que marca encontros regulares com o analisante. E em cada sessão, o analisante é convidado a falar do presente de seus pensamentos. É o aqui e agora que deve fixar sua atenção. É com seu presente que o analisante tem encontro. Ele deve se colocar à escuta de seu presente, na presença de seu analista. E isso não é tão fácil. O analisante reluta em fazê-lo ali. Prefere repisar seu passado, contar aquilo que aconteceu durante a semana, o que pensou ao ir para lá. E às vezes se evade e pensa naquilo que vai fazer quando sair, a menos que ele antecipa a angústia que se apoderará dele se se aventurar ali onde seu desejo pode impeli-lo. Quando Lacan falou sobre o manejo do tempo, acho que ele estava se referindo à interpretação e ao ato do analista. A interpretação e o ato devem ocorrer no momento certo para que sejam eficazes. Aqui encontramos o kairos grego. Os gregos da antiguidade tinham várias formas de representar o tempo, que eles consideravam deus. Havia Aion, a eternidade. Cronos, o tempo que nos devora e no final nos mata. E Kairos, um momento efêmero, mas essencial para as táticas militares e a arte da retórica. Mas é na arte da retórica que o Kairos foi mais utilizado, principalmente entre os sofistas. O Kairos
dos gregos destacava o papel do tempo no dizer. Acredito que o Kairos se refere à mesma estrutura que o presente do presente que extraio da leitura de Agostinho. A eficácia deste instante preciso exige que a presença do analista esteja associada ao presente do analisante. O analista deve seguir o ritmo do analisante. O momento certo não é decidido pelo analista, ele é inspirado pelo analisante. Na escrita que proponho, ao situar o presente do presente no coração da cadeia bromeana, onde Lacan situa o objeto A, destacou a função lógica do tempo como um objeto real, inapreensível em qualquer dos registros da estrutura, mas essencial para o seu nó. Isso nos permite compreender como funciona a presença do analista quando ele aceita ocupar o lugar que o analisante lhe atribui na transferência. Freud já tinha a intuição de que sua presença como analista era decisiva para o estabelecimento da transferência. Lendo Lacan, podemos compreender a função da presença do analista. Essa presença do analista implica que a transferência se desenrola no presente e mobiliza esse famoso presente do presente que todo dizer tenta peneirar em seu nó. A transferência, dissertou, se constrói em referência a elementos do passado, com fixações imaginárias e traços simbólicos, mas o real da presença do analista, ao qual se dirige a palavra do analisante, oferece a possibilidade de amarrá-los diferentemente no dizer presente da experiência analítica. Podemos assim conceber que a transferência pode ser algo distinto da cópia exata do nó neurótico do analisante, mas que ela pode ser uma edição revisada e corrigida pela atualidade do encontro com a presença do analista. Podemos assim conceber que a transferência pode ser algo distinta, me repito, da cópia exata do nó bromeano. Muito cedo, justamente em seu primeiro seminário, em 1954, Lacan chamou a atenção de seu público para o fato de que a transferência devia ser considerada sob o ângulo de uma experiência de fala.
Ele comentava nessa época um artigo de Hermann Nürnberg, Transferência e Realidade, publicado em 1951 em Nova York. O autor desse artigo nos mostra como exemplos de apoio que se o analista souber desmascarar a tentativa do paciente de reviver o passado no presente, ele pode levá-lo a abandonar essa repetição para se adaptar melhor à realidade. Nürnberg nos apresenta 4 casos clínicos. Escolhi o esse é o caso que chamarei de homem com a porta aberta. Trata-se do caso de um paciente que havia concluído sua análise há mais de 8 meses e pede para voltar porque está angustiado e insone desde o nascimento de seu filho. De fato, desde que a mãe e a criança voltaram para casa, ele é angustiado até em pânico e não consegue dormir quando a esposa fecha a porta que dá para o quarto da criança. O relato desse caso é bastante instrutivo, pois vemos aí que o analista encoraja seu paciente a fazer pontes entre o passado e o presente. Nürnberg não hesita em comunicar a seu paciente que ele mesmo se lembra que na primeira parte da análise já havia falado de angústias nocturnas quando seus pais se ausentavam. Ao que o paciente acrescenta um elemento significativo. A porta de seu quarto dava para o de seus pais. Ele exigia que a porta de seu quarto ficasse aberta para que ele pudesse vigiar o de sua mãe. Nürnberg interpreta para ele que hoje, ao deixar a porta do quarto da criança aberta, ele está se colocando no lugar da criança que foi e que queria vigiar sua mãe. Ele lhe diz que projeta uma parte de si mesmo no filho e com a outra parte de seu, ele se representa como mãe. Nessa montagem simétrica, Nürnberg oculta singularmente a questão do pai. No entanto, esse paciente acaba de se tornar pai, e é isso, sem dúvida, que o assusta. Se levarmos a sério as palavras de Nürnberg, que faz da transferência uma colocação em ato do inconsciente recalcado, então podemos nos perguntar de que ato se trata nesse retorno do paciente que terminará sua análise, se não o de voltar a bater a porta do analista, pedindo que se deixe aberta a porta da transferência. Ele, então, se refugia em uma situação infantil junto a Nürnberg, que ali encoraja
que ali o encoraja e se apressa em fechar a porta, sugerindo-lhe uma interpretação edipiana em nome do Pai que ele encarna para sua paciente que não suporta sua função do Pai. O paciente queixava-se da angústia criada por uma porta fechada. Mas a angústia não seria antes o sinal de uma porta que se abria e que a transferência muito rapidamente terá fechado. Esse caso, apresentado por Hermann Nürnberg, tem o mérito de colocar a seguinte questão, sempre atual, desde Freud. A transferência é uma porta que se abre ou uma porta que se fecha? Reconhecemos que uma porta digna desse nome abre e fecha, senão não é uma porta. A questão toda é saber como o analista pode intervir nas batidas dessa porta. Em seus escritos, Lacan propõe um modelo à sua maneira para evocar o acesso ao inconsciente, como se tratasse de uma caverna a ser visitada. O problema sendo que, citou Lacan, é uma entrada a que nunca se chega senão no momento em que ela é fechada. É porque o único meio de ela se entreabrir é chamar do lado de dentro. Com essa fórmula marcante de aparência surrealista, Lacan corrige a fórmula de Freud, evocando a senhoria que o analista menestrel primeiro tinha de subornar para que ela permitisse que Bela abrisse as persianas e aparecesse na sacada para atender ao seu chamado. Lacan opera uma inversão topológica, tipo a garrafa de Klein. O chamado deve vir de dentro e, sobretudo, ele acrescenta a dimensão da batida temporal. Só se chega na hora de fechar. Isso é muito parecido com a atmosfera de todos esses sonhos em que se tem medo de se atrasar, de perder um compromisso, mas a fórmula aqui enfatiza o fato de que, de qualquer forma, o tempo de inconsciente tem pouco a ver com o tempo do relógio. Suas batidas não estão sincronizadas com a frequência do quartzo que pulsa em nossos relógios. Não há necessidade de se apressar. Portanto, o encontro será ordinariamente perdido. A única chance de encontro implica que o analista esteja na batida, no tempo daquilo que se passa dentro da caverna. O que podemos compreender
se admitirmos que seu próprio tempo deve estar em sincronia com esse famoso presente do presente que situei no centro do nó do tempo. É isso que define a presença do analista. Muito obrigado por vostra paciência. Bom, como vocês viram, a gente tem aí uma orientação, né, clínica, do que fazer com o tempo, né? Esse tempo subjetivo que manejamos e a importância disso, né? Como, eu diria que ouvindo Nominé, como a relação que o sujeito tem com o tempo, e eu gosto de acrescentar também com o espaço, né? Isso para mim ficou bastante assim, marcante no caso do Irineu, né? Em que não sei se o Bernardo Nominé vai concordar comigo, mas essa necessidade de buscar referentes no espaço, né? Para se situar de alguma maneira em relação a si próprio, né? Em relação ao tempo de alguma forma, Uhum. né? Então, assim, tenho muitos pontos, né? Assim, só vou destacar bem rapidamente, porque quero passar a palavra a vocês, que eu sei que vocês vão ter questões e a gente não tem muito tempo, né? Mas achei precioso a ideia de pensar esses sujeitos autistas, né? A partir de seus escritos, né? De seus, como a partir desse caso desse conto, né? Do Borges que o Bernardo Minet traz, o Funes, onde não se tem apropriação do conceito, né? E o quanto isso deixa o sujeito, de certa maneira, aí, à deriva, né? Sem poder se situar no tempo, né? Sem poder se historicizar no tempo. Então, acho que isso é uma orientação clínica, né? Para a clínica com o autismo, muito interessante. E como o que angustia, né, esse sujeito é o ser para a morte, né? Essa finitude, essa possibilidade aí de alguma forma, que o tempo vem marcar, né? Bom, e toda essa construção que o Nominé faz, que enfim, muito, muito rica no sentido de nos dar instrumentos para pensar o tempo na clínica, né, a partir dessa relação de Agostinho com Lacan, né? Então, vocês acompanharam aí a questão né, como ele situa no nó, né, o tempo e essas três dimensões, o presente do passado, o presente do presente, o presente do futuro, e a relação disso, né, com a memória, com é, com a memória, com a angústia e a esperança, né? No simbólico, né? E com o futuro anterior, né? E eu acho bem interessante essa ideia de tomar o tempo como objeto que ele traz, o tempo como objeto que está ali no centro do nó. E o que, para mim, eu fiquei pensando muito nessa dimensão de como o trabalho, né, de uma análise, que é um trabalho em relação da relação do sujeito com o objeto, né, pensar o tempo aí nessa relação, e esse objeto que vai sendo enfim, o sujeito vai trabalhando no sentido de deixar cair esse objeto, e eu fiquei pensando como são esses efeitos na relação do sujeito com o tempo, né? Em uma análise. E ali, olhando para Sérgio, aí me ocorreu que a gente estava
pensando, né, a possibilidade de que esse nó, como ele se coloca no início, né, de uma análise, como ele pode se transformar a partir dessa experiência, né, topológica do nó, esse nó de significantes que aí o Nominé traz. Eu achei essa explicação, esse desdobramento que ele faz, né, do caso EMA de Freud, né, assim, enfim, de uma precisão clínica incrível para a gente pensar esse tempo a posteriori, né, que é a partir desse nó de significantes, né, que conecta as duas cenas, né? Uhum. E, bom, mas o que eu destacaria bastante é essa ideia para concluir, porque, enfim, teria muitas coisas para falar, essa ideia de que é preciso abordar o tempo pela fala, né? Uhum. É, e, e é só assim que me parece, Nominé, que a gente pode pensar que o que o analista consiga, né, assim, tem essa habilidade de se manter nesse presente do presente, né, se ele escuta, muito interessante essa ideia também, escuta o ritmo do analista, do analisante, né, acompanha o ritmo do analisante a partir de sua fala, né, e não fechando esse inconsciente com interpretações que, enfim, dão um sentido, né? Enfim, não abrindo o sentido. Então, bom, faria um pouco essas pontuações aqui para a gente começar a conversar com o Bernardo Minet. E só uma última colocação que eu achei, assim, que eu vou ler aqui, que para mim foi muito que vai me orientar muito na minha clínica, né? Ele diz assim: podemos assim conceber que a transferência pode ser algo distinto da cópia exata do nó neurótico do analisante, mas que ela pode ser uma edição revisada e corrigida pela atualidade do encontro com a presença do analista. Eu acho que era isso, Sérgio, que a gente está conversando e que eu vi também né, no trabalho do Bernard, essa possibilidade dessa versão revisada e atualizada, que o encontro com a presença do analista, e aí é preciso que esse analista encontre, né, essa forma de se fazer presente, que eu acho que é o grande desafio, né, talvez, para nós. Bom, eram essas um pouco as considerações que eu teria, e passo a palavra aqui a Sérgio, que já pediu. Depois a Bruna. Bernard, boa tarde. Muitíssimo obrigado pela sua conferência. O meu trabalho, eu acho que testemunha o que pude aprender do seu percurso, do que você vem construindo há anos, né, com relação ao Uhum. tempo. E eu faço duas questões. A primeira é, não me recordo de ter apreendido, de ter visto no seu livro até onde podemos fazer uso do seu nó, da sua mostração com o nó lacaniano tradicional, digamos assim, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu me lembro que quando eu escrevi um primeiro trabalho, eu fiz uso, né? Me autorizei a pensar um pouco, por exemplo, a tríade de inibição, sintoma e angústia através dos tempos. Então, a minha Uhum. pergunta primeira é essa: até onde posso utilizar a sua mostração em cima do nó Borromeu de Lacan? Inclusive pensar, por exemplo, os lapsos, como isso se apresenta na clínica, os tempos, os lapsos no nó daqueles que chegam. E depois, a partir da questão que Ida faz, que eu achei que é muito interessante também, a partir do, do presente no centro do nó, Uhum. e pensando a sua intervenção da manhã, quando você traz, né, o dever do analista em fazer ressoar o vazio no outro.
se não seria justamente isso, né? Quer dizer, a desaificação, digamos assim, a extração do objeto A, digamos, se não traz justamente isso, né? O presente do presente é um instante tão fugidio, tão efêmero, que, Uhum, como você mesmo diz no seu livro, que escapa, é sempre aquilo que nos escapa, mas ao mesmo uhum, tempo, realizar essa operação mexe com a estrutura do desejo. Se é isso que nos quis transmitir. No mais, muito obrigado. uhum. Boa tarde, eu vou tentar ser breve, Bernard. O seu caso clínico com a criança autista, o adulto autista, não me recordo, Uhum, caso de autismo, me faz pensar, me rememora um caso que eu acompanho há muito tempo de um sujeito psicótico que a todo início de atendimento ele me traz registros do caderno de fatos ao longo da semana. Sempre uhum, começa dessa forma, ele me pergunta a última data do começou aonde? Ele vai relatando. Teve o jogo do futebol, deu 1-0, 2-3, teve o filme tal. E aí não interessa muito perguntar sobre o filme e o jogo. Ele precisa me trazer aquele relato da semana, que é justamente entre o nosso último encontro e o momento presente. Assim como eu percebo que tem uma questão do envelhecimento do corpo, que ele não alcança essa questão de que o corpo perde alguma coisa com o tempo. Então, ele não entende por que ele não tem o mesmo desempenho na prática de esportes com envelhecimento, ele se compara quando jovem, e isso entra no campo de um delírio. E eu fiquei pensando quais aproximações e quais distanciamentos a gente pode pensar nessa questão do tempo com o autismo e com a psicose, porque algo me pareceu muito parecido com o que você dizia, assim, desse relato da coisa da semana, sabe? Sempre precisa começar por aí, é um certo protocolo, me parece que para ele se localizar. uhum. Bernard, muito obrigada. Muito obrigada. É sempre, eu diria até comovente. Sua Quem transmissão. fala? Quem fala? Bruno, Bruna, Bruna. eu diria aqui, tô aqui. Eu diria até comovente toda vez que eu te escuto. Agradeço mesmo, por essa delicadeza com que você apresenta o trabalho, esse trabalho tão árduo de pesquisa. Tem um trecho do que você trouxe, não sei chega, se minha fala chega a elaborar uma questão, mas talvez um comentário para que você também comente. Uhum, Tem um trecho do que você fala que me chamou muita atenção, que é os nós temporais que o inconsciente fabrica para confrontar o tempo da história. E aí isso dialoga muito com o que o Lacan diz, né? Que o sujeito, que o analista tem que saber também, tem que ter uma dosagem, né? O quanto de verdade que o sujeito alcança, suporta, né? Da sua própria verdade, suporta. E aí me lembrou eu não sei se isso veio no seminário com Ida, mas tem um caso uma paciente de Lacan um relato de uma paciente de Lacan que fala que ele cortou, fez um corte no momento que ela estava. Eu não sei se é o próprio Lacan ou se é uma paciente, mas tem um episódio de uma paciente de Lacan uhum, que estava chegando num lugar e ele faz um corte, como se um corte para que ela não chegasse ali naquele momento. E eu tive uma certa crise com isso, achando que foi uma atitude paternalista. A gente até discutiu no cartel da ética se, se é isso, né? Se o analista tem esse direito de fazer um corte e tudo mais. E aí sua fala, como se para o sujeito não chegar ali naquele momento. E aí sua fala me fez pensar que às vezes o analista pode estar, se tiver nessa batida, né? Nessa batida do tempo do inconsciente, pode estar numa sintonia, né? Tão advertida, às vezes mais até do que o próprio sujeito,
e também dessa certeza do ato, né? De então fazer essa aposta no corte por acreditar, né? Por apostar de que não é o momento. Então, é Uhum. só que sua fala me fez ver esse ato de Lacan de um outro lugar e pensar essa questão da ética aí nesse manejo do tempo e do corte também. Não sei se é uma pergunta, mas acho que são mais ideias. Uhum. Obrigada. Andréa Brunetto. Ali, Uhum. Cíntia. Muito obrigada, Nomini, pelas suas Uhum. precisões tão clínicas. Eu tenho 4 perguntas. A primeira é, enquanto muitos filósofos falam de uma imutabilidade do passado, quando o senhor trouxe esse exemplo de Freud do projeto, seria Uhum. isso nos mostra como a psicanálise contesta a filosofia já, contesta essa imutabilidade do passado, poderíamos dizer assim? A segunda, Funes, o que não esquece nada, seria tão problemático quanto os que esquecem tudo, vamos dizer assim. E aí eu lembro que Freud, desde a carta 52, então sua primeira tentativa de fazer um diagnóstico aí dos tipos clínicos, ele já usava aí o tempo e a memória. Como Uhum. nós podemos entender isso numa clínica borromiana, né? A terceira, o senhor disse, o tempo está inserido em nossos discursos, mas ele é um real. Eu lembrei de uma carta que Einstein escreveu, uma carta de pêsames que ele escreveu ao filho de um amigo dele, um físico que tinha morrido. E ele disse assim: nós que acreditamos na física, sabemos que passado, presente e futuro só tem o significado de uma ilusão. Uhum. Ainda que tenaz, uma ilusão. Isso é condizente com o que o senhor disse? O tempo está inserido em nossos discursos como um real? Eu quero dizer assim, se o senhor e Einstein, nesse aspecto, estão pensando o mesmo. E a quarta seria assim, que um analisante possa se deslocar do futuro perfeito, que o senhor colocou entre I e S, onde Uhum. está o gozo do sentido, né? E a inibição Uhum. também. Uhum. Que ele possa se deslocar do presente e do passado, entre R e S, onde a gente coloca, quer dizer, a gente não, onde Lacan coloca o gozo fálico, Uhum. e o presente do futuro, entre I e R, onde está a angústia e o gozo outro, deslocar-se desses tempos e também do futuro perfeito, né? Isso pode ser entendido como a construção de um sintoma-letra, o objeto A, então que o sujeito se coloque no presente do presente seria estar além dos semblantes? A gente poderia colocar aí como um final de análise, alguém estar mais aí no presente do presente? Bom, são essas as minhas questões. Uhum. Você tem um desafio aí, muitas perguntas para. Eu vou tentar, eu vou tentar. É, 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 muitas coisas. Hein? É, é verdade que considero que a psicanalise é um modo de desfazer e fazer um novo nó. E isso é possível graças
a transferência. A transferência deve ser um novo modo. E se a psicanálise pode fazer isso, esse novo nó, é porque o psicanalista se coloca no centro do nó. A transferência é um nó enodado ao redor da presença do psicanalista. A presença do psicanalista, para que possa fazer ressoar ou dizer, a presença do psicanalista, a meu modo de ver, é realmente possível se o analista se pôr ao ritmo da batida do inconsciente do analisante. E quando a Bruna falava da prática do Lacan, quando Lacan fazia cortes, acho que o corte tem eficácia quando esse corte vem no momento oportuno, mas esse momento oportuno, o analista não sabe nada disso de antemano. Só esse corte tem eficácia se inscreve na lógica do encontro. Isso é na batida temporal do inconsciente do analisante. Eu vou dar um exemplo que para mim foi muito ilustrativo. Fa pouco tempo, uma pessoa me pediu uma análise. Exatamente, me pediu retomar sua análise, que foi muito longa com outro analista. Ele pede retomar sua análise porque aconteceu um evento traumático para ele. Se deu conta de que havia perdido seus, como on dit les bijoux en portugais, havia perdido Joias. suas joias e não podia encontrá-las.
Assim que teve dúvidas de que o seu marido ou seus filhos tiveram que roubar, voler, Sim, roubar. Sim, tá certo, roubar. sim, roubar. E isso teve momentos traumáticos para toda a família. O marido pensou que talvez a sua esposa se tornava com Alzheimer. O primeiro sonho que essa paciente me contou foi este. E eu estava com um collier, c'est ça? Collier. Sim, colar. E, curiosamente, este collier se tornava como se fora um bracelet, uma pulseira. Isso. Coisa rara, não? Em francês. Collier, le collier s'était transformé en bracelet, em pulseira, mas em francês. En bracelet e ressoa como imperativo, dá-lhes um abraço. Embrace-les. Só eu, um pouco surpreendido, eu repetiu. Embrace-les. E de repente, ela escuta e essa palavra ressoa no seu inconsciente. Devo dizer que este exemplo nos mostra muito bem que se a interpretação pode ter efeito e somente porque a escuta do analista se põe a um ritmo da fala do paciente. E isso é, a meu modo de ver, isso é a mostração do que pode ser a presença do analista e também a eficácia do presente, porque esse jogo de palavras só podia entender-se e compreender-se com o presente da situação que levava
essa paciente a retomar sua análise. Enquanto a questão, a pergunta sobre sobre autismo, é verdade que quando o autista não pode articular o tempo na sua história, ele trata de organizar o espaço. A série de significantes é uma série de espaços. Enquanto a questão do corpo, acho que quando eu digo que o meu paciente não sabe se seu corpo, no início do trajeto, é idêntico a seu corpo ao final. É que ele considera seu corpo exatamente como se fosse o rio de Heráclito. Quando Heráclito dizia que o rio, em certo momento, não é o mesmo que o rio de outro momento. Passa o mesmo como o corpo de meu paciente. Então, certamente, podemos dizer que o fato de não poder articular as três temporalidades tem efeito nocivo no real do corpo para o sujeito autista. Agora tenho uma dificuldade em considerar de modo realmente distinto autismo e psicose. O único que acho nesse momento que mudei várias vezes, penso que seria interessante considerar o autismo como precisamente momento em que os três círculos se desfazem. Então, isso poderia nos fazer entender que sujeito autista pode deixar seu autismo para tornar-se, seja neurótico, o que é bastante raro, mas certos autistas se tornam normais,
ou seja, tornar-se psicótico. E del mesmo modo, podemos ver certos sujeitos paranoicos, tal como, por exemplo, o presidente Schreiber. Podemos ver que o presidente Schreiber acabou por tornar-se totalmente autista ao final de sua vida. Então, estou, nesse momento, pensando o autismo como momento. É possível que cada um de nós pode conhecer momentos autísticos. Acho que é possível. De todos modos, é interessante questionar-se deste modo. Andrea, Bernard, sim. deixa eu colocar uma questão. Nós estamos aqui com o tempo avançado e eu Sim, queria sim. propor tanto a você quanto a Andrea que a gente deixe, que você possa comentar as perguntas dela amanhã na sua Sim, apresentação. é Pode possível. ser? É É possível? possível. E quanto mais que o que ela pergunta sobre tempo e memória, isso eu vou desenrolar amanhã, pela manhã. Bom, então agradecemos muitíssimo a sua apresentação aqui, sua paciência e seu cuidado com suas respostas e essa interlocução muito rica para a gente. E nos vemos amanhã. Amanhã. Nos vemos amanhã.